Sentei-me e escrevi tudo isso ali mesmo. Parecia certo. Já se passaram cerca de 2 dias desde aquele pesadelo, e estou apenas terminando. Esse é o fim do último. Essa é a restauração das coisas. Não sei se posso continuar aqui. Não sei se vou. O Império dos 11 Dias me derreteu e eu me submeti. Você me viu enviar desde o momento em que eu entrei para a comunidade da Fundação. SCP-3.1999 venceu. Ele perdeu. Eu me odeio. Eu me amo. SCP-3.999 deve ter acesso à irmã do pesquisador Talloran, atualmente estudante na Penn State University. O SCP, a pedido da sua escolta armada, deve violentar brutalmente a irmã do pesquisador e, em seguida, arrancar seus olhos, cortar suas pernas e estripá-la. Uma das ideias de SCP-3.999 para atormentar Talloran. O SCP foi a designação dada a uma classe neutralizada, mas de outra forma obscura. Uma monstruosidade antiga que tinha a habilidade de alterar e torcer a realidade ao seu redor. É o arqui-inimigo do pesquisador da Fundação, James Talloran. Antes da morte do SCP, ele foi classificado como Apollyon. Quem ou o que foi SCP-3999 é desconhecido, mas é sem dúvida uma das entidades mais mortíferas que a Fundação já encontrou, pois sua página no site da Fundação nada mais é do que uma bagunça confusa de palavras e frases. O SCP está em processo de destruir toda a realidade, sem que nada seja capaz de pará-lo. Uma vez terminado, ele começa a remodelar o mundo ao seu redor, todas as suas criações centradas em fazer o pesquisador James Talloran sofrer terrivelmente. Esse tormento acontece pelo que Talloran afirmou ser milhões de anos. No entanto, Talloran eventualmente consegue obter a vantagem, trazendo a ordem de volta ao mundo e enfrentando seu inimigo de frente. Ele proclama que descobriu por que 3.999 o escolheu de todas as pessoas para mantê-lo vivo. Ele precisa dele, pois sem Talloran ele não poderia existir. Em seguida, o pesquisador afirma que está farto de 3.999 e da dor que ele traz. Estou farto do seu horror. Estou farto de você. A entidade derrete Talloran em gosma antes de declarar que é imortal. A perspectiva então muda para a de 3.999, que explica com a consciência da quarta parede, que é o autor da página SCP. Eles confessam sua dificuldade em inventar um artigo agradável e interessante, tendo muitas ideias das quais desistiram, a maioria delas envolvendo Talloran. Eles falam sobre como eles tiveram um pesadelo. Esse pesadelo de Talloran e todos os outros SCPs até agora fizeram aparecer diante deles. Talloran então começa a matá-los brutalmente antes que eles acordem. O SCP afirma que SCP-3999 venceu, SCP-3999 perdeu. Eu me amo, eu me odeio. O artigo então termina com um relatório que mostra que a realidade foi restaurada e que o SCP se foi. Tudo o que restou dela foi sua cela de contenção vazia e o corpo de Talloran. É mostrado que seu celular contém todo o artigo do SCP que acabou de ler. Talloran aparentemente se matou para destruir a entidade. O SCP é um monstro que não tem outra intenção, além de pensar em destruir toda a realidade. Ele escolheu James Talloran para se manter vivo, gastando o que se dizia ser milhões de anos, torturando-o. Seus poderes permitindo que ele constantemente matasse e revivesse o homem e o fizesse sofrer. Parece se regozijar em sua superioridade sobre os outros, pois usa seus poderes para fazer o que quiser. Quase todas as ações feitas para de alguma forma causar a miséria de Talloran. Quando Talloran consegue subjugar a criatura, mesmo que apenas por um momento, ele jurou que encontraria uma maneira de destruí-la. Em resposta, 3.999 transforma Talloran em uma poça de gosma, proclamando-se imortal. No entanto, ao mesmo tempo, ele teme Talloran, mostrando quanto sofre um pesadelo em que fica desamparado e incapaz de se defender de Talloran, a quem descreve no sonho como um horror demoníaco tão aterrorizante que faz 3.999 sujar sua cama. Quando confrontado com o que se parecia ser seu fim, o SCP aceita o seu destino, permitindo que Talloran o mate, acordando para apenas proclamar que é imortal.
O SCP é uma das criaturas mais perigosas do universo SCP, com poderes quase divinos que permitem deformar e torcer tudo ao seu redor, quase imparável. Nada que a Fundação julgou nisso perturbou a entidade. Mesmo os materiais e dispositivos projetados especificamente para neutralizar a distorção da realidade de SCP não tendo efeito, ele pode manipular a matéria à vontade, usando isso para criar um universo inteiro dedicado exclusivamente a trazer dor a James Talloran. Seus poderes também permitem que ele mate e reviva o homem continuamente, tendo vivido por mais de 3 milhões de anos e ainda disposto a continuar torturando sua vítima pelo que parecia uma eternidade. O próprio Talloran o chama de o lodo primordial. Embora isso possa ser apenas um insulto, também pode sugerir que 3999 é anterior à própria vida. Embora quase imparável, o SCP sofre uma grande fraqueza. Aparentemente, deve se vincular a um ser para sobreviver, pois quando Talloran descobre isso, ele se mata, fazendo com que tudo que o SCP tenha criado desapareça, levando a criatura com ele. Assim, ao se sacrificar, Talloran liberta a realidade de seu mal para sempre. Vamos então, você e eu, quando o Império dos 11 Dias comer o céu, como um humanoide derretendo como amêijoas na mesa do café da manhã. Item número SCP-3999. Classe do objeto Apollyon. Procedimentos especiais de contenção. SCP-3999 não pode ser contido no momento e atualmente representa um cenário de fim de realidade da classe ZK. O curso de ação mais aconselhável é para o pesquisador Talloran, considerado o ponto focal do SCP. Retirar-se do contato com todos os locais e pessoal da Fundação para evitar mais danos colaterais à propriedade da Fundação. É teorizado que se o pesquisador Talloran estiver contido em uma área extremamente isolada, as capacidades destrutivas da entidade cessarão temporariamente. Item número SCP-3999. Classe do objeto neutralizado. Procedimentos especiais de contenção. O SCP estava contido no local 118 em uma célula de contenção Keter hermética. 4 guardas armados foram encontrados estacionados fora da cela de contenção. O interior dessa célula de contenção consiste em uma haste de 1 km de comprimento na terra, revestida com placas resistentes a ácidos. A cada 30 metros, as paredes são revestidas com âncoras de realidade de Scranton, todas as quais parecem ter explodido violentamente. Existem poucas informações sobre os procedimentos de contenção relacionados ao SCP. Descrição: o SCP era, aparentemente, um objeto da classe Keter, possivelmente uma entidade de algum tipo. Atualmente não se sabe quais outras propriedades ele poderia ter. A câmara de contenção de 3999 foi descoberta durante uma inspeção de rotina de todas as câmaras de contenção da classe Keter no local 118. Raiza confirmou que nenhum registro do SCP existia no banco de dados. Todas as informações sobre a natureza foram determinadas com base na composição da câmara de contenção e na documentação recuperada. Os 4 guardas, entre aspas, atribuídos a ele, apresentaram perda significativa de memória e não puderam determinar como chegaram ao SCP. No fundo da câmara de contenção de 3999, o cadáver do pesquisador nível 3, James Talloran, foi encontrado. O pesquisador Talloran havia desaparecido quase diretamente após a reatribuição ao local 118. Um telefone celular atribuído pela Fundação foi encontrado em seu corpo, contendo apenas um trecho do texto semelhante a um procedimento de contenção 3999, mas com muitos desvios estilísticos e procedimentos absurdos, bem como informações sobre a natureza da Fundação. A partir dele, foi designado que o pesquisador Talloran foi designado para a entidade. O SCP tinha propriedades de distorção de realidade significativas, violou a contenção em algum ponto e causou um evento de reestruturação de realidade da classe CK, ou um fim de classe ZK, evento real, e foi encerrado com sucesso pelo pesquisador Talloran, a custo de sua própria vida, revertendo o referido evento.